Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 16 de março de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler uma mensagem que está na Revista Espírita de fevereiro de 1862, intitulada A Fé. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Chamo-me Fé. Sou grande e forte. Aquele que me possui não teme o ferro nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais. Irradio sobre vós como um facho, cujos jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações, e vos comunico a força e a vida. Entre vós dizem que transporto montanhas, mas eu vos digo, venho erguer o mundo, porque o Espiritismo é a alavanca que me deve ajudar. Uni-vos a mim, eu venho convidar-vos. Eu sou a fé. Eu sou a fé. Moro com a esperança, a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Muitas vezes deixei as regiões etéreas e vim à terra para vos regenerar, dando-vos a vida do espírito. Mas, fora os mártires dos primeiros tempos do cristianismo e alguns fervorosos sacrifícios de tempos em tempos, ao progresso da ciência, das letras, da indústria e da liberdade, não encontrei os homens senão indiferença e frieza, e tristemente retomei o meu voo para o céu. Julgais-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A verdadeira fé é vida e ação. Antes da revelação do Espiritismo, a vida era estéril. Era uma árvore ressequida pelos raios e que nenhum fruto produzia. Reconhecem-me por meus atos. Eu ilumino as inteligências, aqueço e fortaleço os corações. Afasto para bem longe as influências enganadoras e vos conduzo para Deus, pela perfeição do espírito e do coração. Vinde colocar-vos sob minha bandeira. Eu sou poderosa e forte. Eu sou a fé. Sou a fé, e o meu reino começa entre os homens. Reino pacífico que os tornará felizes no presente e na eternidade. A aurora do meu aparecimento entre vós é pura e serena. Seu sol será resplendente, e seu ocaso virá docemente embalar a humanidade nos braços de eternas felicidades. Espiritismo, derrama sobre os homens o teu batismo regenerador. Eu lhes faço um apelo supremo. Eu sou a fé. Georges, bispo de Périgueux. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, as Tuas exortações, verdades provindas diretamente de Deus, através de Ti, Senhor, e que, por isso, pelo Teu exemplo de fé em nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador, que designou essa tarefa que só a Ti seria compatível, que só Tu poderias cumprir como cumpriu, Senhor.
renunciando a tudo, às maiores alturas, às energias dos mundos em que estavas e que habitastes, para vir para um mundo como o nosso, ainda num estágio evolutivo tão aquém do teu estágio, Senhor. Do teu estágio de missionário de Deus, de verbo que se fez carne, que se sacrificou por nós, por amor, e que, por isso, neste mês de março do ano de 2024, continuando as reflexões sobre a tua Páscoa, Senhor, antecipadamente gratos por tudo, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, fé realmente é algo que, embora muitas vezes nós não demos conta, não estejamos conscientes disso, mas é algo inato em nós, embora nós tenhamos que desenvolvê-la. Mas por que a gente fala que é algo inato? Porque a gente, nas menores coisas do dia a dia, a gente demonstra que a gente tem fé. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente dorme e se prepara para o dia seguinte, deixando, às vezes, uma roupa já separada, um material, um documento, uma pasta, uma mochila, uma bolsa, que nós vamos usar no dia seguinte. O que é isso? Essa preparação para o dia seguinte. É a fé de que no dia seguinte nós estaremos, no momento que o despertador tocar, acordando, que no dia seguinte nós estaremos saudáveis e aptos a trabalhar, que nós conseguiremos. Então, é uma sucessão de atos de fé que a gente não se dá conta, mas que a gente acredita que tudo acontecerá da forma correta, tudo acontecerá como esperado, como a gente deseja, como a gente quer que aconteça, como a gente programa, né? Por quê? Porque se a gente não tiver essa fé, essa crença, a gente não vive mais. Não é verdade? Então, se eu não tiver certeza de que amanhã eu não vou acordar, não vou conseguir levantar da cama, não vou conseguir me dirigir ao meu trabalho, ou quem está em fase de estudante aí, né? Não vai conseguir se dirigir ao seu colégio, à sua escola, à sua faculdade, à sua universidade, a gente não vive mais, simplesmente. Então, se a gente também vai ao trabalho, a gente entra no carro, entra no ônibus, entra no táxi, no Uber, é porque a gente acredita que esse veículo será capaz de nos levar até o nosso local de destino. Se a gente inicia a atividade que a gente está a realizar, o nosso trabalho, se a gente vai lá para o colégio, para a universidade, para a faculdade assistir a aula, é porque a gente acredita que o professor vai estar lá, que no final do ano eu vou ser aprovado, ou que no final do mês, se é uma situação, né, de trabalho já, nós receberemos o nosso salário, ou, dependendo do tipo de profissão, né, nós receberemos ao final, né, da execução daquela tarefa, daquele serviço, os honorários correspondentes, né? E então isso é uma sucessão de atos de fé, de crença, que a gente nem se dá conta, mas acontece espontaneamente, naturalmente. E a fé propriamente dita, que é a crença, né, a certeza, a ciência no Criador, né, na divindade, é
a expressão que nós outros exteriorizamos nas nossas vidas, desde o início, os primórdios da humanidade, que há registros, né, de várias formas de se expressar a fé, através da dança, né, a própria arte, ela é uma manifestação da fé. Embora hoje a gente veja uma degradação da arte, né, que não tem nada a ver com o divino, com o belo, com o elevado, né? A gente vê manifestações que muitas pessoas consideram e atribuem, classificam como artísticas, que não são. Né? Eu já fiz uma pregação aqui sobre a arte e o espiritismo, a visão espírita da arte. Então, quem quiser pode acessar aí no nosso canal, né, no nosso histórico aí de pregações. E nem sempre uma manifestação criativa, uma manifestação do pensamento, né, uma manifestação intelectual, pode-se dizer que é arte. Ela pode ser uma expressão criativa, ela pode ser uma expressão do pensamento, mas não necessariamente arte, propriamente falando. Por quê? Porque a arte ela tem que nos conduzir ao divino, ao sagrado. E a gente o que vê aí no que se chama de arte muitas vezes é, na verdade, um convite ao profano, um convite à degradação, um convite a chafurdarmos na lama, para não, né, retratar com mais detalhes o que a gente muitas vezes ouve ou vê em determinadas expressões, né, da criatividade humana. Deprimente, triste, mas enfim, condizente com o nosso nível espiritual, infelizmente, né? Nível espiritual de habitantes de planeta, de mundo, de provas e expiações, espíritos inferiores. Então acham que qualquer manifestação criativa é arte. Não é arte. A arte é aquilo que eleva, é aquilo que nos liga, né? Como a religião, por exemplo, né? Que tem a função de nos religar a Deus, a arte também. Então a música, na expressão artística propriamente dita, é aquela música que nos eleva. A dança é a dança que nos eleva. A pintura, a escultura, né? O cinema, que é considerado a sétima arte, né? Então também. Então, se não for assim, a escrita, né? Livros maravilhosos que nós temos, mas há livros que são verdadeiros lixos, né? Servem para quê? Para baixar, reduzir a nossa energia divina, a nossa energia criadora, a nossa sintonia. Então, eu, inclusive, na pregação que fiz sobre arte, falei, né? Essa energia que nós temos, energia criadora, energia criativa, que é a mesma energia da atividade, né, sexual, se a gente não souber conduzir da forma correta, né, a gente vai ficar direcionando ela só para a questão mais baixa, mais animal, que é exatamente a questão sexual. Então, quantos espíritos vêm com uma energia criadora maravilhosa, né, que deveriam aplicar, desenvolver na arte e, infelizmente, né, desvirtuam essa energia para as questões aí, né, sexuais, para as questões dos prazeres, né, sensuais. E nós vemos muitas vezes, aí sim, né, artistas ou espíritos dotados de uma energia criadora com uma intensidade muito grande, né, e que são muito envolvidos, em alguns casos, com as questões sexuais. Por quê? Porque não estão sabendo direcionar. Se, em vez de, como eu já falei, desperdiçarem essa energia nesse aspecto, se utilizassem, se direcionassem mais para a arte propriamente dita, produziriam, né, com uma frequência e com um grau, um nível cada vez mais elevado,
obras fantásticas, obras de arte, verdadeiramente. Mas, enfim, né? Então, a fé envolve todo esse aspecto da nossa vida. Então, é muito interessante. Tem muito a se falar de fé. E nós não vamos esgotar aqui o assunto, né, nessa pregação de hoje. E nem teríamos condições disso, porque é algo tão complexo, vasto, transcendental, que inúmeras pregações não seriam suficientes para esgotar o assunto. Até porque também a nossa capacidade como espíritos habitantes de mundo, de provas e expiações, não nos permite. A gente ainda não tem condições de alcançar a plenitude da fé. Mas por que Jesus, os espíritos, né, como nós acabamos de ler, né, essa exortação maravilhosa desse espírito, né, que se denominou a fé, né, por que eles nos exortam? Por que Jesus, em muitas passagens, elogiou a fé de algumas pessoas, né? Quando curou alguns, vá, a tua fé te salvou, né? O centurião romano, Jesus disse, nunca vi em Israel tamanha fé. Então, por que isso? Porque é algo que, se nós tivermos consciência de que temos isso é uma ferramenta que Deus coloca nos nossos corações, nas nossas mentes, e que, se a gente souber aproveitar, desenvolver, trabalhar, isso faz com que nós avancemos, meus irmãos, de uma forma, assim, espetacular. E, ao contrário, quando a gente não tem fé, a gente está contrariando a própria essência divina. A gente está guardando na gaveta um arquivo que está disponível para a gente, né? A gente está colocando naquela pastinha lá do computador que a gente não usa, ou está colocando na lixeira do computador, né, um arquivo que seria aquele arquivo que melhoraria o desempenho do computador, tornaria o computador mais rápido, né, com mais capacidade, e a gente está desperdiçando, não está aproveitando, né? Ou, como o próprio Cristo nos ensinou na parábola dos talentos, está enterrando o talento, um talento maravilhoso, bom, né, que, se nós multiplicássemos, seria algo que proporcionaria, né, uma abastança, digamos assim, espiritual para nós outros, e nós estamos enterrando, né, nós estamos jogando fora, estamos desperdiçando. Então, nós vamos ler aqui, e hoje, como é dia 16 de março, eu vou citar aqui, né, e dedicar também a nossa pregação a esse gigante do espiritismo no Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que desencarnou, retornou à pátria espiritual exatamente no dia 16 de março do ano de 1893. Ele é considerado um dos pioneiros do espiritismo aqui no Brasil. Ele foi responsável pela fundação do primeiro grupo espírita do Brasil, meus irmãos, em 1865, em Salvador, na Bahia. Ele é responsável pela criação, pela inauguração da imprensa espírita no Brasil. Trocava cartas diretamente com Allan Kardec. Então, muito do que a gente tem na doutrina aqui no Brasil hoje deve-se a ele. Então, a nossa gratidão, a nossa homenagem, a nossa lembrança, a dedicação da nossa pregação de hoje a esse espírito, né, grandioso, valoroso, gigante, herói, porque naquele período, né, que estava iniciando a doutrina, o preconceito, né, que uma pessoa que se declarasse publicamente espírita, se hoje a gente ainda sofre em alguns setores, digamos assim, da sociedade, né, algum preconceito, e esse negócio de espiritismo, né, e tal, algumas religiões criticam abertamente, né, como se fosse, né, coisa do demônio e tal, enfim, como se fosse heresia. Enfim, naquela época, né, 1865, no início do espiritismo, no mundo,
era muito maior, né, o preconceito, as hostilidades. E uma pessoa, ele era jornalista, Luiz Olímpio Teles de Menezes, então uma pessoa com uma convivência, né, uma projeção social, né, conhecido, se declarar espírita, né, fundar um grupo espírita, inaugurar uma imprensa, um periódico espírita, com o seu nome assinando e tudo mais, é atitude de gente de fé e de coragem. É verdade ou não é? Então, hoje nós vamos ler aqui do livro, mais uma vez, de Vinícius, né, Em Torno do Mestre, o capítulo intitulado A Unidade da Fé. É uma abordagem muito interessante de Vinícius, justamente sobre essa questão de, ao longo da história da humanidade, nós termos criado vários segmentos religiosos e que isso é um contrassenso, segundo a análise de Vinícius. Por quê? Porque a fé é uma coisa só. A fé não tem que ser dividida, não tem que ser sectária, né? Ah, eu sou da fé tal assim assim. Eu sou da fé tal assim assim. Isso é um contrassenso, segundo nós veremos aqui pela análise de Vinícius. A fé é uma só, é fé. Fé em Deus, fé no Criador, fé na divindade. Então, vejamos, né, o que Vinícius fala aqui sobre a unidade da fé. Apreciando a convicção e a firmeza com que um certo centurião romano lhe solicitara a cura de sua ordenança, disse Jesus: em verdade afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo mais, muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E certos filhos do reino serão excluídos. Isso está em Mateus, capítulo 8, versículos 10 a 12. Ao leproso samaritano que se prosternara aos seus pés, agradecendo-lhe a graça recebida, disse Jesus: ergue-te e vai, a tua fé te salvou. Isso está em Lucas, capítulo 17, versículo 19. Os amigos do judeu paralítico, interessados em sua cura, não podendo penetrar na casa onde se achava o divino esculápio do corpo e da alma, alçaram o leito do enfermo ao telhado e dali o arriaram por meio de cordas. Reza o Evangelho de Jesus que, vendo Jesus a fé daqueles indivíduos, dissera ao paralítico: tem bom ânimo, teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. Como se denomina essa fé que o mestre testificou nas três personagens supracitados? O centurião romano, o leproso, que retornou para agradecer, e o paralítico que foi colocado pelo telhado aos pés de Jesus. Como se denomina essa fé que o mestre testificou nas três personagens supracitados? É a fé inominada. Por isso que a verificamos no judeu, no samaritano e no estrangeiro, considerando ainda que neste último, o estrangeiro aqui é o romano, né? Neste último, aquela virtude se apresentou com tal ardor como jamais Jesus encontrara em Israel. Assim, diz Vinícius, em verdade é a fé. A mesma virtude onde quer que se manifeste. Então a fé é uma só, meus irmãos. Não tem a fé espírita, a fé católica, a fé protestante, a fé ortodoxa. A fé é a fé. E acabou. Não há duas, diz Vinícius, porém uma só fé. Pode variar em grau ou intensidade, como a luz,
mas sempre será a mesma virtude, como a luz é invariavelmente luz em toda parte. Por essa razão, a fé dispensa qualquer apêndice ou qualificação que se lhe queira adicionar. Esta ou aquela denominação dada à fé importa em desnaturá-la, precisamente porque seu característico é a catolicidade. E aí, ele próprio, Vinícius, explica que catolicidade não tem nada a ver com a religião católica. Esta ou aquela denominação dada à fé importa em desnaturá-la, precisamente porque seu característico é a catolicidade, que quer dizer universalidade. Então, a catolicidade da fé é a característica de ser ela universal. Pode estar aqui em mim, pode estar em você, pode estar lá no Japão, pode estar na China, pode estar na Rússia, pode estar nos Estados Unidos, onde quer que ela esteja. É fé. É fé. E enclausurar a fé nos redutos de certos e determinados credos religiosos, fé católica, fé protestante, fé espírita, fé ortodoxa, fé muçulmana, enclausurar a fé nos redutos de certos e determinados credos religiosos é absurda pretensão, porque aquela virtude é força, é potência incoercível, que não se submete a nenhuma espécie de restrição. Eu não posso dizer que se você não é da minha religião, você não tem fé. Eu não posso dizer isso. Por mais fé que eu tenha, por mais religioso que eu seja, eu não posso dizer que você que não é da minha religião não tem fé. Eu não posso dizer isso. Ninguém tem como afirmar isso. Como eu costumo dizer, cada um sabe de si, né? O que nós sabemos e estamos aprendendo aqui é que a fé é uma só. Não importa o rótulo. E mais importante do que uma determinada religião é a religiosidade da pessoa. A pessoa pode ter uma fé independente da religião, do credo religioso que ela professa, aceita, né? A igreja a qual ela vai, né? Que ela frequenta. Porque aquela virtude é força, é potência incoercível, que não se submete a nenhuma espécie de restrição. Dar-lhe este ou aquele título é outra estultícia, visto como é única, dispensando por isso qualquer rubrica. Rotulam-se as garrafas de vinho, porque vinho há de vários paladares, de muitas qualidades. Rotulam-se igualmente as peças de morim, pois fabrica-se esse tecido mais grosso ou mais fino, cru ou alvejado, com maior ou menor metragem, estreito, largo, enfestado. Daí a necessidade de distinguir-se, tanto o vinho quanto o morim, pelos nomes de batismo que lhes dão os fabricantes. Não se deve fazer o mesmo com a fé. Ela é una, indivisível, inconfundível, universal. Quando se convencerão desta verdade as múltiplas igrejas e religiões esparsas pela face do nosso orbe? Quando se inteirarão desse ensinamento de Jesus as seitas dogmáticas que militam sob o pálio do cristianismo? Nós nos dizemos cristãos e nós excomungamos os nossos irmãos que não são da nossa fé, né? Você não é da minha fé, você não vai para o paraíso, você não vai ser salvo. A gente fica querendo converter o irmão, né? Eu mesmo, eu já falei isso algumas vezes. Quando eu era mais novo, mais jovem, e eu conhecia alguém que de quem eu gostava, né, que eu admirava, por quem eu tinha uma amizade, ou, né, digamos até uma moça por quem eu estava me interessando, né, querendo namorar e tal. Se essa pessoa
esse amigo, né, essa moça, essa pessoa, não fosse espírita, eu ficava tentando convencê-los a ser, porque eu achava que isso seria melhor para essa pessoa. Que ignorância! Não tem nada disso. Ser espírita não é ser melhor do que ninguém. Ter fé espírita não é sinônimo de ser mais, de ser superior. Nada disso. A fé é individual. A pessoa pode ser um espírito maravilhoso, sendo católico. A pessoa pode ser um espírito maravilhoso, sendo protestante. A pessoa pode ser um espírito maravilhoso, sendo ortodoxo. A pessoa pode ser um espírito maravilhoso, sendo espírita. E pode também não ser um espírito maravilhoso, estando em qualquer um desses segmentos. Então, não importa. A gente não tem que ficar convencendo ninguém. Eu já disse aqui uma vez. Qual que é a melhor religião? A melhor religião é aquela que é capaz de fazer você se esforçar, pelo menos, para se transformar numa pessoa melhor, para se aproximar de Deus, de Jesus. É o catolicismo que faz isso com você? Seja católico. É o protestantismo que faz isso com você? Seja protestante. É o espiritismo que faz isso com você? Seja espírita. Então, meus irmãos, a gente não tem que ficar convencendo, tentando converter, nada disso. Se couber um esclarecimento, né, se for apropriado, se alguém vier nos perguntar, também não devemos nos recusar. Ah, não, você é isso, você é aquilo, você não é espírita, então não vou falar sobre espiritismo com você. Não, falemos. Agora, é não querer e achar que a pessoa, né, está em maus lençóis, né, está mal orientada, está numa trajetória ruim, equivocada, porque não está no espiritismo. Nada disso. Quem somos nós para dizer que nós estamos bem? Quem sabe o que acontecerá conosco quando nós desencarnarmos? Será que a gente vai para um lugar muito bom, né? Tem gente que acha que vai para nosso lar. Tem gente que acha que vai para Alvorada Nova, porque nosso lar já está muito batido, né? Tá um bairro, digamos assim, da espiritualidade, está muito já com muita população e tal. Então, eu não quero ir para nosso lar mais não. Está muito cheio e tal. Eu quero ir para Alvorada Nova. Então, quem sabe para onde que vai? Às vezes a gente não vai para lugar nenhum, vai ficar perambulando por aqui, nem sabendo que desencarnou, tendo sido espírita. Então, o irmão Jacó, por exemplo, né, que é um pseudônimo de Frederico Figner, que foi um gigante espírita, no livro Voltei, ele diz, né, o que ele passou no plano espiritual, logo assim ele desencarnou e ele, né, apesar de ter sido um trabalhador e tal. Agora, eu já disse também que eu acho que esses espíritos, Frederico Figner, sob pseudônimo de irmão Jacó, André Luiz, né, relatando que ficou 8 anos no umbral, eu acho que isso é humildade dos espíritos e que, digamos assim, exageram um pouco, né, ou muito, o que passaram no plano espiritual como sendo para se igualarem a nós outros e nos alertarem que a gente precisa sempre cada vez mais trabalhar. A gente precisa da fé, como nós vamos ver aqui, e nós lemos no início, a fé com obras. Então, esses espíritos, por humildade, por generosidade, por misericórdia, por amor, eles falam uma história que pode ter até acontecido, mas não da forma, né, às vezes um pouco exagerada e tal, que nos assusta muitas vezes, né? Por que eles falam isso para nós outros? Para nos alertarem, para nos estimularem a vamos aproveitar o nosso tempo, vamos trabalhar, né? Casimiro Cunha tem uma mensagem, né? Trabalha um tanto mais, né? Doutor Bezerra também, né? Prece, oração do trabalho. Senhor, que eu trabalhe mais para ganhar mais, para ajudar mais, né? Então, quanto mais a gente puder trabalhar para ajudar, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, na questão que fala do trabalho. O que é trabalho, né? É toda ocupação útil, se ocupar de forma útil. Esses espíritos, por bondade, por amor, por misericórdia, eles contam essas histórias, né, deles mesmos
aumentando um pouco, né, que eles estavam numa situação muito ruim, né, que eles não fizeram o que deveriam, né, e a gente sabe que eles fizeram. Mas por humildade, por amor, né, eles falam, ó, a gente tem que trabalhar mais, né, a gente tem que procurar se reformar, se melhorar, se elevar, né? Então, é por amor, por misericórdia. Então, voltando aqui, né? Quando estas e aquelas se compenetrarem deste fato, ou seja, né, essas divergências, né, quando vão terminar, quando estas e aquelas se compenetrarem deste fato, conjugarão certamente os seus melhores esforços no sentido de combaterem o vício e o crime. Olha aí, a religião que é boa para você é a que faz você se afastar do pecado, do vício, do crime, né? Da vida de desregramento, da vida de blasfêmia contra Deus, de rebeldia, de reclamação o tempo todo, de revolta, né? Essa é a melhor religião. E que religião é essa? Não importa. Pode ser o catolicismo, pode ser o protestantismo, pode ser o espiritismo, pode ser o cristianismo ortodoxo, pode ser o islamismo, pode ser o hinduísmo, pode ser o budismo. A religião que for, meus irmãos. Quando estas e aquelas se compenetrarem deste fato, conjugarão certamente os seus melhores esforços no sentido de combaterem o vício e o crime, a hipocrisia e o materialismo, a violência, a guerra, a corrupção, a enfermidade, flagelos estes que infelicitam e degradam a humanidade, como efeitos e heranças do pecado que todos eles são. Então, essa é a função da fé nas nossas vidas. Para terminar, do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 165. Não duvides. Jesus nos exortou, né? Em alguns momentos ele advertiu, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Quando Pedro ficou extasiado vendo que Jesus estava caminhando sobre as águas, ele quis ir também, Senhor, faça com que eu ande também, né? Faça com que eu vá até ti. Jesus disse, vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar. Só que ele duvidou, olha aí, duvidou. Quando bateu um vento lá, ele estava, né, um pouco afastado da margem ali, não estava próximo, né, da areia, da praia, e a profundidade era já tamanha que se ele afundasse, ele poderia, né, se afogar. E aí bateu a dúvida, bateu o medo, bateu a descrença, a falta de fé. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Isso tem um simbolismo, meus irmãos, porque foi real, né? Aconteceu lá com Pedro. Foi por falta de fé que ele afundou, mas a gente afunda de verdade na nossa vida, na nossa trajetória espiritual, por falta de fé, né? Então, está aqui Emmanuel nos exortando, não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso está na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus
que o conduzirão à altura que deseja atingir. Olha do que a fé é capaz, do que um homem de fé é capaz. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. É a questão aí do ceticismo, né? É empírico, dos cientistas. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Olha aí, meus irmãos. Até a dúvida em relação a nós mesmos. A falta de autoconfiança. Não é para ninguém ser prosa, né? Soberbo. Nada disso. Né? Ousado. Nada disso. Mas nós, como filhos de Deus, criaturas de Deus, nós temos que ter um mínimo de autoconfiança. Nós estamos aqui para conseguir fazer as coisas que nós temos que fazer. Ninguém encarna, reencarna, para fracassar, não, meu irmão. Então, isso que hoje está se fazendo um filão, né, coach, e, enfim, cursos de livros de autoajuda e tal, autoestima. Meus irmãos, isso tem um ponto negativo, mas tem um ponto positivo também. Porque a gente tem que tomar consciência de que nenhum espírito reencarna para fracassar. Nós reencarnamos para a vitória, o sucesso. Então, mas eu não... Meus irmãos, Jesus disse: em mim, se credes em mim, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, se a gente tiver fé, agora, tem que ser uma fé que vai aplicar a energia correspondente, a atuação dos espíritos benfeitores para o bem. É lógico, a gente não pode querer, pretender ter fé para ganhar na Mega Sena, para fazer aquele cruzeiro que a gente estava querendo, para isso, para aquilo, para a gente comprar, para a gente esbanjar. Não, é a oração do trabalho do Dr. Bezerra. Trabalhar mais para ganhar mais, para ajudar mais. Então, se a gente tiver fé, a gente consegue. A gente consegue. Então, abrem-se as portas, as energias, fluem, circulam. E quando a gente está com falta de fé, com descrença, com dúvida, a gente está fechando a porta. A gente está travando a engrenagem. Então, isso que muitas vezes a pessoa que faz aí um curso de coach e tal, ela nem está sabendo. E o próprio coach, o sujeito que está dando o curso lá, ele também não está sabendo. Mas ele está colaborando, de certa forma, para que a energia circule. Porém, muitas vezes isso é voltado para o aspecto apenas material, financeiro. Faça um curso de coach, disso e daquilo, barras de access e não sei o quê, para abrir a sua vida e você prosperar e tal. Meus irmãos, isso é um aspecto. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, se a gente está buscando isso, coach e barras de access e sei lá mais o quê, não sei qual que é a nomenclatura toda desses troços, enfim, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ostentar, para esbanjar e para curtir a vida, a gente está desnaturando, está colocando esse tipo de energia para algo que não é o que ela deve ser, em que ela deve ser aplicada. Agora, se a gente souber aproveitar, se a gente souber direcionar, empregar da melhor forma para o bem nosso, para o bem dos outros, aí, meus irmãos,
vai ser uma maravilha. Mas a gente está num nível ainda de espírito inferior, espírito atrasado, mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes a gente não sabe aproveitar os talentos que nos são dados. Então, diz Emmanuel aqui, quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. A gente às vezes pede ajuda aos outros, mas a gente não se ajuda. A gente não sabe ser ajudado. A gente quer ser ajudado, mas a gente não sabe ser ajudado. A gente dificulta o processo de ajuda, muitas vezes. Seja de um encarnado, seja de um desencarnado. Um benfeitor, um espírito que se aproxima de nós outros, ou desencarnado, ou encarnado. Que às vezes aquele irmão nosso, aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente, se aproximou de nós outros para nos ajudar por causa da espiritualidade, por causa dos nossos amigos e benfeitores espirituais, o nosso anjo guardião, e a gente está atrapalhando. Em vez de estar facilitando o trabalho, a gente está dificultando, está atrapalhando, muitas vezes está impedindo que aconteça a ajuda. Aí, também não dá para fazer mágica, A gente tem que fazer a parte da gente. Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Não por acaso, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo inteiro com uma máxima que ele resumiu a frase de Jesus quando Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Que Kardec resumiu em: ajuda-te, que o céu te ajudará. É exatamente isso. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem. Olha aí, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Dizia Dr. Bezerra, pense no bem. A gente fica pensando besteira, pensando coisa ruim. Pense no bem. Pensamento tem uma energia, uma força, meus irmãos. A lei de atração, que até esses profissionais aí, coaches e sei lá mais o que, tal, eles falam, você tem que pensar no sucesso, tem que pensar no êxito e tal. Mas isso é verdade. Se a gente pensa no negativo, se a gente pensa na doença, se a gente pensa no fracasso, a gente vai atrair que tipo de energia? Energia de sucesso, de vitória, boa, saudável? Não. A gente vai atrair energia ruim, energia de fracasso. Se a gente pensa muito em doença, vai atrair o quê? Espíritos doentes para próximo de nós. Então é aquele espírito, às vezes, que está obsidiando a gente, não porque ele quer, não. Porque a gente atraiu. É um espírito doente, sofredor. E aí, ou ele foi atraído pelo nosso pensamento também, ruim, negativo, doente, nosso pensamento doente, ou então foi algum desafeto nosso que está no plano espiritual e que, vendo que a gente está nessa faixa vibratória, designou lá, às vezes, um espírito, coitado, que está sendo comandado, digamos assim, por ele, que está dependendo desse outro espírito, e ele coloca aí na nossa residência, porque a gente está abrindo a porta, então coloca na nossa residência, faz uma conexão qualquer com nós outros, e a gente fica numa faixa de vibração de doença, de fracasso, de pessimismo, depressão. Então, abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Exortação de Emmanuel. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante, hoje ou amanhã. Vale trabalhar aí e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos
aquilo que buscamos? Olha a tríade de Pasteur aí. Vontade, trabalho, paciência. Uma hora chega a vitória. Uma hora chega. Agora, a gente tem que ter a vontade de fazer e fazer. Não pode ficar só na vontade. E nem pode fazer também atabalhoadamente, né, de qualquer forma, apressadamente. É o que Emmanuel está nos dizendo aqui. A vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo, infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Meus irmãos, é mais sério do que nós imaginamos, hein? E tudo isso relacionado à fé. Então, que Jesus, no seu exemplo maravilhoso de fé, Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele que se sacrificou por nós por fé, porque ele sabia que Deus é Deus de amor, é Deus de misericórdia, né? Então, nessa Páscoa, nesse mês de março do ano de 2024, que esse exemplo de fé maravilhoso que é Jesus, né, possa nos incentivar para que nós possamos, como eu li também na última pregação nossa, né, o único que venceu o mundo, que pode ser considerado homem com letra maiúscula, como disse Vinícius, né, que é Jesus, ele disse: no mundo tereis tribulações, tereis dificuldades, tereis sofrimentos, mas tende bom ânimo. Bom ânimo e fé são irmãos, né, gênios univitelinos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus, que é esse exemplo de fé maravilhoso, ainda para nós inigualável, ainda inalcançável, mas que podemos nos esforçar para nos aproximar, que ele sirva, né, de exemplo e seja uma exortação, né, para que nós tenhamos fé na nossa vida, para que nós façamos o que nós temos que fazer. E, com isso, sejamos exitosos nas nossas missões, nas nossas tarefas, nas nossas obrigações. Então, aproveitemos, né, mais essa lição, mais essa reflexão, agradecendo a Deus, ao próprio Cristo, a Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi também, né, um gigante aí da fé aqui no Brasil, para a doutrina espírita, e todos esses espíritos maravilhosos que estão aí a nos ajudarem, né? Estão aí ao longo da história da humanidade a também renunciarem, como o próprio Dr. Bezerra de Menezes, né, que já foi convidado para ir para outros mundos mais avançados e renunciou. Por quê? Porque tem fé. Sabe que, mesmo ele renunciando, ele terá, né, um correspondente, né, uma recompensa, digamos assim, né, pelo trabalho e pelo amor que ele está a dedicar a nós outros, aqui na Terra, que somos os grandes necessitados, né? Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua assistência. Que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos, de fé, de trabalho, de bom ânimo e de perseverança, meus irmãos. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.